prazer de voltar a ver, já começa a ser habitual darmos em sessões. Ainda bem. E, acima de tudo, eu hoje vou aprender contigo, porque, como sabes, eu já disse várias vezes, é só você que respeita. Tudo o que extravasa hoje esse aspecto, eu sou um completo ignorante, portanto, é com muito curiosidade que eu vou ver também aquilo que vais dizer sobre aqueles primeiros jogos que apareceram e que, no fundo, foram impulsionadores depois, se calhar, daquilo que apareceu mais tarde nas consolas e no sistema por dentro. Sem dúvida alguma, e obrigado pelas tuas palavras. Também vou aprender muito contigo, obviamente, porque tu viveste e vives, aliás, tu viveste. O termo passado, acho que aqui nem se enquadra, tu vives muito o Spectre. Eu, obviamente, fruto também do meu trabalho e de eu gostar mesmo de jogar, eu gosto muito de ver um jogo mais recente e tentar perceber de onde é que ele vem. Obviamente, muitos jogos não nasceram no Spectrum, mas cresceram no Spectrum. E isso é o que nós já vamos tentar aqui fazer uma ligação hoje. Vamos ver. E alguns também nasceram, mas, como tu dizes, alguns tornaram-se, se calhar, conhecidos através das máquinas de arcade e isso, mas foi no Spectrum que ganharam depois aquela projeção que levou a tornarem-se mega. Principalmente cá em Portugal, até. Sim. Ainda antes de entrarmos na parte dos jogos, e para quem não está tão familiarizado com os sistemas mais antigos, só para dar aqui um pequeno lamiré sobre os diversos sistemas que apareceram e, acima de tudo, a capacidade de memória. Basta olhar, em 81 apareceu o G680 e o G681. Este computador tinha 1K de memória. Imaginem o que é 1K de memória. Exato. Depois, obviamente que havia jogos que calhar um bocadinho mais sofisticados, atenção, era a preto e branco e não tinha som. As outras tinham umas funções de memória que levava aquelas 16 capas que permitiam, se calhar, umas brincadeiras um bocadinho mais avançadas. Mas eu acho engraçado que tu falaste disso e falaste agora de uma coisa que eu também posso fazer logo aqui uma ligação um bocado mais recente. Falaste que havia uns sensores de memória para o Spectrum, o mesmo aconteceu nas consolas, por exemplo, na Nintendo 64, nós tivemos o Expansion Pack, que era um pack que nós ligávamos na consola para a consola ter mais capacidade para conseguir correr os jogos. Exato, e se calhar, provavelmente o professor disso foi mesmo o G-System, não um computador da Sinclair. Em 82 apareceu o famoso G-System com 16 capas, mas o mais famoso era o que tinha 48 capas. A grande vantagem é que já trazia som e trazia cores. Para um jogo, realmente foi algo de uma inovação fabulosa. Em 85 chegamos aos 128 capas de memória, uma coisa que na altura era assim, permitia já ter jogos com uma complexidade muito maior, permitia ter aqueles jogos que diziam que apareciam nas máquinas de arcade e que o pessoal dizia, não, isto nunca vai passar para os computadores, não é possível. Foi através disso que conseguimos ter jogos como o R5, por exemplo, que todos diziam que não é possível por isso. Muitas vezes tinha que ser através disso, no multi-load, para conseguirmos carregar aqueles vídeos todos. Depois de 87, há uma nova inovação, não é em termos de memória, a memória permanece no sítio do que eu estava, mas temos um computador que traz uma drive de disquete. Ou seja, em vez de estarmos ali a carregar os jogos durante 5 minutos, não é meia hora, uma hora, como ouvimos por aí falar, era o máximo que demorava seria 10 minutos, porque os jogos já conseguiam muito. O problema era o louro, o problema era o erro. Deixa-me também só. A meia hora era dos vários candidatos. Exatamente, deixa-me só aqui justificar uma coisa. Nós em Portugal, isto funcionava essencialmente era através da pirataria. E depois, as pessoas que compravam eram de má qualidade, por isso é que tinham tantos erros. Se comprassem as taxas que tinham do Reino Unido, raramente estavam erros e normalmente entravam na primeira. Com este mais 3, conseguíamos carregar automaticamente os jogos, uma coisa que agora parece banal, na altura não era. E o nosso, eu pensei que nessa altura o nosso maior problema na altura era não ter que passar pelos 5 ou 10 minutos de praticamente o jogo e ter logo aquilo a funcionar. Finalmente, quando todos pensam que o exercício técnico estava morto, enterrado e esquecido, surge o novo Spectrum. O Spectrum Next,
que tem de base entre 12 capas de memória, mas sensível até aos 2 megas. 2 megas de memória no teu olho, nem que se ela move assim, as pessoas fazermos jogos realmente fabulosos. Só aqui ver um pouco, vamos ver em que medida o ZX Spectrum foi precursor dos jogos das plataformas modernas. Não sei se sabias, mas os primeiros franchises apareceram com o ZX Spectrum. Está a ler o jogo? Eu acho que vais mostrá-lo agora, não é? Aí está. Football Manager. Vejam aqui do lado direito, tem uma imagem. Isto ainda é anterior ao sistema para criticar, porque isto é a versão do ZX81. Dá para ver pelas cores, a falta de cores. Exatamente. A falta de cores era uma coisa muito básica. A capa, esta é a capa original para o ZX81 e era assim uma fotocópia à cores, não é? Mas isso foi o primeiro franchise que apareceu porque o jogo que já está a versão para 48K, portanto apareceu uma versão para o ZX81, versão para 48K. E aqui tem uma coisa interessante que ainda hoje é aplicada nos jogos, principalmente de management, é que inicialmente quando eles apareceram, nós víamos a maneira de formar a equipa e depois víamos o jogo a decorrer em texto. E neste jogo de Football Manager, aliás, o Kevin Thomas fazia a questão de pôr a cara dele em todos os jogos, e qualquer jogo dele aparece ali aquela queria fronha, porque ele não é assim muito bonito. Mas literalmente este salto tecnológico para as cores e para vermos realmente o jogo fazia toda a diferença. A versão do ZX81 não tinha a fase do jogo. Kevin Thomas tem outra particularidade, ele é mais alto que tu. Mas já vamos dizer. Está em 2 metros, 3 ou 4, assim qualquer coisa que o João vai ter a oportunidade de ver agora em breve. Não sei se sabias, o Football Manager teve depois uma versão World Cup, uma versão 2 e depois, já nos anos 90, teve uma versão 3. E agora vou dar, se calhar, uma novidade. É que o Football Manager para os ZX Spectrum continua, não com o Kevin Thomas, agora é um mod, mas continua a ser atualizado. Por exemplo, vejam aqui, a versão 2022 com equipas portuguesas. Está ali o Sporting Del, que eu também já falei com o criador, não pode ser Sporting Del, tem que ser Sporting CP, mas continua a ser feito. Olha, agora nem de propósito, há bocadinho apareceu aqui um amigo nosso, muito feijão, que nos veio entregar nas taças de olha o que lá vinha. Original, sabemos. Isto é original. É original, sabemos. Isto não é muito visto, até porque nós cá tínhamos as piratas todas, não é? Original mesmo. E aqui está a cara do Kevin Thomas. Foi uma coincidência engraçada. E em que medida é que isto agora ainda existe? Bom, agora temos aqui, basicamente, e fazendo aqui uma ligação direta entre o Football Management, o Soccer Management, tivemos vários jogos. Eu acho que o Football Management foi o que mais viveu até aos dias de hoje. Temos aqui a versão de 98, parece que foi ontem, mas já lá vai uns bons aninhos. E como estão a ver, o jogo não mudou quase nada. Temos basicamente a imagem do jogo, em que nós não jogamos, basicamente treinamos a equipa de modo ao jogo de correr e nós vemos como é que foi o resultado. E temos ainda o Football Management 2022, eu penso que agora até já saiu 2023, e mais uma vez também não mudará, simplesmente quiserem um bocadinho mais bonito, também depende do gosto de cada um, se calhar tu gostas mais do anterior, não é? Este Football Manager também se vê as equipas a jogar? Vê-se as equipas a jogar, mas tem uma diferença, que realmente o Spectrum não tinha, que é o online. E isso faz toda a diferença. Hoje em dia, aliás, eu tive uma conversa super interessante com um criador de um jogo deste género, que foi quem criou o Elifoot, que ainda hoje está em jogos do Elifoot, e uma das coisas que ele disse que foi interessante, e para quem gosta deste género de jogos, passando um bocado de publicidade, nós vamos fazer um programa da SIC Radical, do Retro Gamers, totalmente dedicado a Football Management, Elifoot e por aí fora, jogos deste género, e ele disse que o que fez realmente diferença neste jogo, o jogo dele para os outros todos, era o multiplayer local. A possibilidade de poderem jogar várias pessoas. E outra coisa foi que, tu falaste aí que os novos, o Elifoot, ainda no Spectrum, estava para editar, era essa possibilidade, porque ele quando fez o jogo, não fez o jogo para vender, porque cá em Portugal, como nós sabemos, ninguém estava à espera de ganhar nem com isto, e ele deixou os textos abertos. Ou seja, tu podias editar as equipas. E fazendo isso, tu criavas realmente o teu jogo.
e é o que nós vemos ainda hoje em dia. Portanto, se formos a ver, nada mudou e o Football Manager continua vivo e nas plataformas mais recentes. O primeiro, curiosamente, o primeiro Football Manager era escrito em básico, era muito fácil entrar no jogo e nós mudámos também as equipas. Aliás, havia uma loja no Porto, que era a Microbyte, que vendia o que chamava de treinador de futebol, que era o Football Manager hackeado com as equipas portuguesas. Depois, também, se calhar posso dizer que o exercício técnico foi o precursor dos jogos de desporto. Agora tem muito em voga, mas ainda em 82, lá se vê que temos aqui o World Cup da antiga. Foi um jogo que depois até foi mais tarde editado pela US Open em 85, onde basicamente pegaram no mesmo jogo, fizeram os autoclames e venderam aquilo por 10 libras na altura que o jogo era mauzinho. Mas em 84 temos já um match day. E este jogo, na altura, foi altamente inovador. Ele, como podem ver, já parece, está mais perto com a realidade dos jogos hoje em dia. Tinha uma característica engraçada. Sabe quantos jogadores é que tinha cada equipa? Eram 9, né? 7. São 7. Não havia memória para mais e mesmo a perspectiva também não permia. Olha, aqui temos uma coisa também engraçada. Havia um jogo que era o Sensible Soccer, que basicamente também tentou revolucionar muita coisa nos videojogos. Mas este tipo de jogo, se formos ver o FIFA, já vamos ver uma imagem mais à frente, nós vemos que é muito mais parecido com isto do que com o Sensible Soccer. O jogo tipo Sensible Soccer marcou muito a época 8 bits, tanto em microcomputadores como em consolas, e principalmente a época 16 bits. Os dois primeiros jogos assim, de grande nome que saíram em 16 bits foi o Itália 90. Quem é que jogou o Itália 90? Toda a gente conhece o Itália 90? Eu tenho os poucos jogos que eu tenho para PC, o Itália 90, mas a perspectiva já é como o Max tem, não é? No PC, no Mega Drive não. Não. No Mega Drive não. Por isso é que eu estava a 16 bits em console. E também o Super Soccer, que era um dos primeiros jogos que saiu para a Super Nintendo de futebol, fez um certo sucesso, e também tinha a vista mais parecida com o Sensible Soccer, mas com os sprites um bocado maiores. Mas tens aqui dois exemplos de imagem que qualquer pessoa que olhe para isto percebe que o FIFA não veio de outro sítio qualquer, não é? O que é que vocês queriam? Olha, Itália 90. E como podem ver, olha, estás a ver a imagem? Versão pirata, versão original. Eu não estava à espera de ganhar isto, obrigado. Tentei. Mas se nós formos ver aqui atrás, nós já vemos literalmente o mesmo tipo de imagem que nós víamos em jogos como o Sensible Soccer. E hoje em dia, este tipo de jogo já não é sequer o standard de futebol. Se formos a ver o PES ou o eFootball, como se chama agora, ou o FIFA, é muito mais matchday do que propriamente o Sensible Soccer. O Sensible Soccer é visto de cima, não é? Tínhamos o kick-off na altura e depois até vai dividir kick-off. Exatamente. Mas também havia outro tipo de desporto. Por exemplo, do lado esquerdo, não sei se alguma vez foi feito igual parecido para consolas, presumo que não, porque o Daley Thompson de campo era o destruidor de. Não, isso sim. Teclados, tudo qualquer coisa. Joystick, teclados, era aquele jogo onde tinha de estar ali. Eu tenho uma memória engraçada deste jogo que na altura havia uns portos feitos, eu nem sei se eram legais, mas para PC, em que um jogava com o teclado, o outro jogava com o rato e eu parti, sei lá, quantos gatos a carregar naquela cara. Depois temos também jogos de basquete. Não me lembro se alguma vez foi feito antes da versão para o um jogo de basquete. Era algo que também não era, tecnicamente se calhar era mais complicado de ser feito. Do lado esquerdo temos de ténis, presumo que agora existam muitos jogos de ténis, mas esse foi se calhar um jogo mítico. Para o spectrum não houve muitos ténis, de jogos de ténis, mas quando se fala em jogos de ténis para o spectrum é desse que estamos a falar, o Match Point. Foi um jogo que, 84-85, inclusive fazia parte de um concurso da RTP, do Zig Zag, que foi também, no fundo, o precursor das competições na televisão de jogos de computador. Do lado direito temos algo, se calhar, mais normal, que era um jogo de snooker ou de bilhar ou uma coisa qualquer do género. E
E agora chegamos aqui à evolução basicamente dos jogos de futebol, voltando um bocado atrás com o maior jogo de futebol, eu diria de sempre, que é o FIFA, né? Temos FIFA desde 94 até aos dias de hoje, e se formos a ver cada jogo que passa, vão sempre introduzindo alguma coisa nova. Obviamente nos últimos anos eu acho que nós estamos a sentir um bocado a estagnação do género, não há tanta inovação com o povo, nos tempos de Spectrum principalmente, em que nós vimos claramente diferenças grandes entre um jogo e outro. Hoje uma pessoa que não conheça nada de videojogos, se lhe puser um FIFA à frente ou um PES, ele não, sem dizer que é FIFA ou PES, se calhar a pessoa não consegue tomar a diferença, por causa graficamente já está num ponto um bocado elevado. Mas o FIFA é extremamente importante, até porque foi dos primeiros jogos que apresentou os jogos relatados em português, com comentadores em português, com texto em português, tudo em português. E o FIFA foi aquele jogo que literalmente arrebentou com a concorrência. Se nós formos a ver a evolução que o FIFA foi buscar à altura do Spectrum até aos dias de hoje, nós ainda conseguimos ver coisas da altura do Spectrum a serem aplicadas hoje em dia. Uma delas, tu estavas a falar dos 8 jogadores ou 7 jogadores. 7 jogadores, sim. No entanto, o FIFA fez uma coisa interessante há uns anos atrás, que era o FIFA Street. E o FIFA Street quase que tornava real o Matchday só ter 7 jogadores, porque eles basicamente inventaram um jogo de futebol de rua, em que eram 5 jogadores de cada lado, e não por causa das limitações, obviamente, né? Não tinham possibilidade de pôr 11 jogadores, mas tomaram isso como uma ideia. Então, é um jogo mais rápido, mais simples, e nós conseguimos fazer isto. E qualquer pessoa que jogar o FIFA Street vai se lembrar dos jogos aqui. Esse jogo é quando? O FIFA Street saiu para a PlayStation 2, se eu não estou em erro, ele é capaz de ser o ano ao certo, em 2002, 2003. 89, salvo erro, aquele Master lançou um jogo que era futebol de rua, até jogávamos no meio do estádio, não me recordo agora. Eu julgo que eu tenho lá a caixa em casa, é uma caixa que vem com 4 jogos, no fundo o motor é todo o mesmo, e as coisas que usam é o cenário, nós temos futebol de 7, futebol de 11, e qualquer para fazer dribles e depois temos o futebol de rua, onde andamos fundamentalmente a driblar no meio de carros e de jogadores e mandamos a bola contra a parede e ela salta. Mais uma vez temos aqui durante Então olha, e o que é bom desta conversa é que nós não preparámos nada disto. Eu dizia que havia saído com este jogo. Ficámos buscando essa ideia. Nós hoje em dia temos um jogo que vai buscar um personagem icónico dos videojogos, que é o Super Mario, e que nós temos o Super Mario Strikers. Basicamente, eles acho que pegaram um bocado dessa ideia, que é futebol, são poucos jogadores, são personagens obviamente carismáticos do universo inteiro, mas eles têm desde superpoderes, podem mandar a bola contra a parede, podem fazer uma série de coisas que se calhar até podem ser daí a ideia principal. E agora temos aqui o Pro Snooker & Pool 2022, ainda hoje se fazem jogos de bilhar. Obviamente que isto teve eu acho que o maior sucesso deste tipo de jogos já é em plataformas mobile, como iPads principalmente, em que a malta consegue jogar isto de outra maneira, mas há uns anos atrás houve um jogo que era o Carão 3D, foi um jogo que fez muito sucesso a nível de bilhar, com competições europeias e competições mesmo de prize money, fez um grande sucesso e que um dos criadores do jogo foi um dos criadores de um dos primeiros jogos de snooker para o ZX Spectrum. É engraçado falar isso, em 89 a Firebird, 89 ou 90, a Firebird lançou um jogo também 3D que a perspectiva era que depois podíamos mudar. A grande diferença é que realmente não podíamos jogar online, mas em 87 surgiu um jogo de notas, o Triple Race, que permitia 16 técnicos estarem ligados entre eles através do interface e 16 jogadores em simultâneo a conduzirem numa pista motas. Obviamente os gráficos eram rudimentares, nós estávamos ali. Só essa possibilidade já é incrível, principalmente para a altura. Sim, até porque não tínhamos a internet como temos agora, havia a micronet, mas não permitia sequer fazer. Aí vou-te buscar outra vez mais no paralelismo. Eu quando digo jogos recentes, podem ser muito recentes, não é? A situação de teres um interface ou uma maneira de ligar dois espectros para jogarem online, o Game Boy também roubou essa ideia. Nós tínhamos o Link Cable, que ligava dois Game Boys de maneira que conseguissem jogar duas pessoas, dois jogos ao mesmo tempo. E isso se calhar também foram aí buscar as ideias. E depois temos o Top Spin 4, que é um jogo de ténis,
E mais outra coisa engraçada que também acontecia muito nos anos 80, 90, era que sempre que havia jogos de desporto, tinha sempre uma ligação a alguém famoso. E o Top Spin não é o caso, mas nós temos vários jogos de ténis a fazer sucesso nos dias de hoje que são sempre dedicados a um atleta qualquer que fez um grande nome. Como tivemos, por exemplo, o Tony Hawk ao skater no skate, tivemos também o Peter Sampras no ténis. Tínhamos o ténis, para os técnicos tínhamos o Wendell Sanchez, dedicado. Wargames, se calhar este aqui já é um tema que me é muito grato, é o meu género de jogos favoritos, são os Wargames. E posso dizer também que, a nível do Spectrum, provavelmente são pioneiros disso. Estamos a olhar ao lado esquerdo, temos o Tyrant of Athens, era um jogo de 82. Era considerado um Wargame, embora era mais resistente que isso. Mas do lado direito temos, por exemplo, o Johnny Rap 2, neste caso, que é de 87, onde nós movimentávamos as tropas, era por turno, e faz lembrar alguns dos jogos atuais, que já vais falar deles. Também temos, do lado esquerdo, acho que todos conhecem o Golem, um criador de um fã da saga do XCOM. Ele começou com o Spectrum Laser Swap, era no fundo um XCOM, tem aquela vertente gráfica, tudo o resto está lá. Tínhamos que fazer os assaltos às bases, em cenários variados. Por outro lado, o Middle do lado direito já não é por turnos, mas é se calhar o precursor de jogos como o Age of Empires, onde nós, em tempo real, tínhamos que construir as nossas facilidades e depois atacar os inimigos. Também aqui acho que também ter jogos do género no tipo de computadores, nas máquinas antigamente, até porque esse tipo de jogos já exigia um outro tipo de recursos que as máquinas de arcade não tinham, mas julgo que também foram os pioneiros de muitos dos jogos modernos. Exatamente, temos aqui dois exemplos de jogos extremamente modernos, aliás são os últimos lançamentos da Age of Empires 4 e Civilization. Eu vou voltar um bocado atrás e pegar no que tu falaste do XCOM. O XCOM é um excelente exemplo de um jogo que cresceu no Spectrum e que ainda hoje está a sair, ou seja, os criadores do jogo não pararam de fazer jogos, continuam a fazer jogos e a aproveitar pode ser usado para melhorar a experiência do jogador. Mas eu joguei XCOM vários anos e eu consigo dizer que falta a simplicidade que nós tínhamos antigamente. Hoje, por causa também muito da competição, eu acho que também é um bocado disso. Os jogos são muito pensados na competição e não tanto no divertimento. Ou seja, uma pessoa qualquer que começa a jogar um XCOM hoje vai ter muita dificuldade a conseguir apanhar alguém que já vem dos XCOMs antigos e mesmo dos jogos do Spectrum, porque já tem outro tipo de mindset, mindset, eu gosto desta palavra. As Age of Empires 4, se formos a ver este tipo de jogos, o Civilization, em que nós temos exércitos, temos de construir coisas, temos de arranjar madeira, faz-me lembrar muito, e isto sim, não é uma experiência arcade, porque em arcade era raro o jogo que nós tínhamos este género, mas em DOS principalmente, que era acho que o grande inimigo do Spectrum na altura, nós tínhamos jogos como Settlers, tínhamos jogos que realmente... Colonization, eu adorava. E eu acho que isto perdeu-se um bocado. Se nós formos ver a quantidade de jogos que tinha na altura, Worldcraft, o primeiro Worldcraft, eram jogos que toda a gente jogava. Hoje em dia, por isso é que foi engraçado que nós na quinta-feira tivemos aqui a falar de uma das razões pelas quais o Spectrum e o Retro no geral está tão vivo, é a simplicidade. E hoje em dia, o jogador normal quer tanto aquele prazer rápido, que está a voltar ao Retro. E é por isso que este tipo de jogos, que são Retro, não estão a fazer o sucesso, porque são jogos Retro, mas complicados. Mesmo na altura, é assim, tenho de arranjar árvores, tenho de comprar isto, tenho de fazer não sei o quê, ainda tenho de estar a proteger as muralhas. E depois ainda, outra coisa que eu acho engraçado é que jogos simples, novos, velhos, que é o que eu costumo dizer, o New Retro, que é jogos na altura, não sei se vocês se lembram disto, na altura dos anos 2000, 2001, 2002, havia jogos em browser, que basicamente aquilo eram jogos muito simples, quase tudo texto, em que tu tinhas o teu planeta para defender, e havia malta
que nós estávamos tipo, nos copos à noite, epá, tenho que ir para casa que vou-me Eu atacar. jogava isso, era um sobre a parte da astronomia, havia um que era o Tribal Wars. Tribal Wars, exatamente. Eu lembro-me de uma vez estava a dormir, tinha um despertador às 3 ou 4 da manhã. Isto é doença. Porque podia estar a ser atacado ou ia atacar alguém. Já foi 2008, 2009. Mas isso é a base do. Ou seja, tirando essa secção online do jogo, eu ia no Spectrum. E tu estavas a jogar isso em 2008, 2009, quando já havia jogos muito mais avançados. E como tu, havia montes de gente. E não era o pessoal do retro. Não era aquele pessoal que ia pegar no Spectrum na altura para jogar. Era o pessoal que estava se calhar a jogar a PlayStation 3 na altura e jogava isso ao mesmo tempo. Era um jogo super simples. E é isso que este tipo de jogos ainda faz. Tu jogas isto e tu estás a ver o Age of Empires com muito melhores gráficos, com exércitos muito maiores, mas no entanto a base é a mesma, simplesmente mais complicada. Já agora, falaste do Civilization, sabes que o Sid Meier também começou no Spectrum. Ele tem um jogo, que não tem nada a ver com isso, que era o Silent Thunder, que era um simulador de um submarino, um jogo altamente complexo, mesmo para um jogo de Spectrum. Ele tinha um manual, sei lá quantas páginas, mas ele começou com um algo completamente diferente, mas o gênio dele já estava ali. Sétima arte e vou confessar, foi o João deste chão que nós colocássemos aqui, está aqui o João, que colocássemos aqui este slide. Não podia faltar e realmente o Spectrum não foi o precursor disso, mas foi o Spectrum que impulsionou, trouxe a fama depois a este tipo de jogos baseados em personagens da sétima arte, personagens da banda desenhada, etc. Nós olhávamos e identificávamos logo, por exemplo, o comando, quem não se lembra que eu era com o Schwarzenegger, não é? Ou o Rambo, depois olhávamos para o jogo e não era assim tão sofisticado. Tinha nada a ver às vezes. Tinha nada a ver. Até porque isso tinha uma outra vertente. Essas editoras pagavam tanto pelos direitos de autor para ter esse tipo de jogos que depois tinham pouco dinheiro para pagar aos programadores. Por isso é que, enquanto foi 85, 86, os jogos eram realmente ótimos. E os jogos do Robocop, por exemplo? O Robocop era um jogo que já. Robocop foi um sucesso de vendas. Se não foi o jogo mais vendido sempre do GC Spectrum, foi aquele que mais teve nos tops. Eu lembro que o filme na altura teve um sucesso enorme e eles foram capitalizar. Sei que este jogo do Robocop foi mesmo muito importante, mesmo fora do Spectrum. Porque se nós formos a ver, eu não sei quem jogou o Robocop, por exemplo, para a Mega Drive, ou o Robocop 3, principalmente para a Super Nintendo, é uma cópia do Robocop do Spectrum. É uma cópia. Pai, é impossível vocês não verem a ligação. Não sabia, o Robocop depois teve o Robocop 2 e teve o Robocop 3 ainda para ver se aliás, o original, se calhar, para conseguir um pagas perto de 500 €. Porque é tão raro, ele surgiu numa altura já muito tardia do GX da primeira fase, saiu em 92 ou 93, onde já havia muito pouca gente a comprar. Portanto, se encontrares um, saca logo porque realmente Fica a nota. Não tens aí? Não? O Thunder era uma personagem de banda desenhada, realmente não era muito conhecido nem em Inglaterra nem cá, mas o jogo era tão bom que foi o impulsionador depois da própria banda desenhada que se tornou conhecido à conta do jogo, pelo menos cá. E outros muito conhecidos, o Snoopy e o Garfield, isso eram jogos, eram aventuras que eram difíceis de transpor para, por exemplo, para as consolas. Hoje em dia temos. Está aqui. Hoje em dia temos um papel oposto, que é, cada vez mais, isto foi aqui um apanhado que eu fiz aqui, temos aqui a Lara Croft Tomb Raider, temos Assassin's Creed, temos o Hitman, e para quem, Mortal Kombat, Street Fighter, para quem não está muito dentro de jogos, basicamente isto são imagens de filmes que são baseados em videojogos. Nós cada vez mais, e principalmente porque a indústria dos videojogos desceu de tal maneira que já passou a indústria do cinema, e por causa disso, agora vemos o cinema a vir a correr atrás dos jogos, dá cá nomes que nós queremos fazer dinheiro. E às vezes, mais uma vez, também se calhar, eles pagam tanto pelos direitos que depois esquecem-se do filme.
E nós temos aqui muito pouco exemplo de filmes que realmente são bons baseados num videojogo. É muito, muito raro. Eu fiquei surpreendido agora há pouco tempo quando vi uma notícia de rodapé, ou num jornal, ou num jornal online, a dizer que a indústria dos videojogos neste momento vale mais que a indústria do desenho animado. Sim. Eu fiquei espantado, nunca imaginei. Eu aqui gostava de fazer vários paralelismos. Tu falaste aí do Rambo, falaste... Por exemplo, Mortal Kombat, o jogo que toda a gente conhece, certo? No último Mortal Kombat, o que é que eles começaram a fazer? O Mortal Kombat já é tão grande que eles decidiram ir buscar personagens da cultura pop do mundo e inseri-los nos jogos deles. Então hoje em dia no Mortal Kombat 11, tu podes jogar com o Rambo, por exemplo, com uma personagem do Mortal Kombat. Bem, eu acho isso extremamente importante e interessante. Temos aqui filmes também que são tão maus que são bons, por exemplo o filme do Street Fighter, que fez algum sucesso e também não deixa de ter uma história engraçada, porque o filme do Street Fighter é feito com o Van Damme, e o Van Damme estaria para ser a personagem principal do Mortal Kombat inicialmente. Pá, e o filme é tão mau que é bom. O primeiro filme assim, baseado no videojogo foi o filme de Super Mario. Pá, e o filme também é péssimo, tendo em conta que é um filme de uma personagem super icónica, provavelmente a maior dos videojogos de sempre, mas no entanto, também o que é que os jogos também fazem? Eles lançam jogos, lançam filmes, e os filmes roubam os jogos, e depois os jogos roubam os filmes. Nós, por exemplo, no Super Mario, nós ficámos a saber que o nome do Mario é Mario Mario. O nome dele é Mario Mario, e o irmão dele é Luigi Mario. Por isso é que são os Mario Bros. Pronto, só um easter egg para quem não sabia. E também temos outra coisa engraçada que é, por exemplo, a Lara Croft, que toda a gente conhece como Tomb Raider, cresce nos videojogos, salta para fora dos videojogos por completo. Eles decidem fazer um filme e vão buscar uma das atrizes mais icónicas de sempre, né? Angelina Jolie, e quando a metem no filme, o filme ganha tamanha dimensão e ganha quase uma vida própria. Um bocado à parte, havia gente que via o filme e nem sonhava que aquilo era um videojogo, o pessoal mais novo, via porque tinha a Angelina Jolie, não sei porquê, mas acaba por ser extremamente interessante, e depois eles mudam por completo a franquia e eles, em vez de aproveitar a personagem sexy que tinham da Lara, que todo era imaginário de qualquer jovem na altura, não, eles seguem os videojogos na mesma. Em vez de, se calhar, ir pelo seguro, que eles estavam a fazer dinheiro, eles, ao mudarem a franquia, porque a franquia nas consoles e nos PCs estava a descer, eles deram uma nova roupagem em 2016, e os novos filmes que já temos aqui, temos ali as Angelina Jolie, mas a nova, também está ali, eu também era fugir. A nova Angelina Jolie acaba por não ser uma sexy girl, ou seja, tão assexualizada como era antigamente. Depois também temos aqui outro jogo interessante que também cresceu nas microconsolas, que é o Double Dragon. Também salva os videojogos para fora e temos hoje em dia filmes. E agora temos aqui outra situação, que estão aqui 3 jogos. Para quem não sabe, o primeiro é o God of War, o segundo, quem é que sabe quem é esta personagem aqui no meio? Parece Mad Max, Underground. É aquele jogo da PlayStation 2, mas também é da PlayStation 1. É o Metal Gear Solid. E temos o BioShock ali. E porquê que eu escolhi estes 3 jogos? Porque são jogos muito, e é o que o pessoal do Retro se queixa hoje em dia, que é, esse jogo parece um filme. A mim fez-me lembrar do Mad Max, Do meio. Não, este é um jogo extremamente interessante que cresceu na altura no MSX, apareceu no MSX, que é o Metal Gear. Depois mas porque este é do 5, mas quando ele passa para a PlayStation 1, o Hideo Kojima, que é o criador da Metal Gear, ele é muito fanático de cinema, muito. Então ele fez uma coisa que nós não estávamos habituados muito a ver nos videojogos, que é um jogo em que tu mal matas pessoas, o objetivo é não matar pessoas, jogar em stealth, como já vimos jogos do Spectre, e que tinha uma componente cinematográfica muito grande. Ou seja, há um Metal Gear Solid que tem cutscenes de 40 minutos. Literalmente, eles não disfarçam. É que, por exemplo, o God of War, o grande foco do jogo é o jogo, é a parte jogada. O Metal Gear é aquele tipo de jogo que, se tu perderes uma cutscene, não vais perceber nada do jogo. E o jogo, eu acho que, apesar do gameplay ser extremamente fixe,
não é extremamente forte que não precisa das cutscenes. Precisa. Depois temos o Bioshock, que é mais um jogo que podia muito bem ser um filme. Neste caso, eu usei uma imagem do terceiro, mas podíamos usar do primeiro ou do segundo. Pá, não sei como é que ainda não fizeram um filme disto, sinceramente. A história do jogo é tão interessante, tão fixe e tão surpreendente que eu acho que é o que nós vamos ver mais no futuro, cada vez mais, que é o cinema, ou seja, os filmes a serem usados no cinema. Se formos a ver, portanto, filmes como World of Warcraft e os próprios fãs de videojogos preferem ver filmes com imagens mais gráficas do que propriamente um filme real, com personagens reais. Eles preferem ver as personagens mesmo dos videojogos. E nós cada vez vamos ver mais isso, mesmo dentro dos videojogos. Nós temos hoje em dia jogos que tu não jogas quase. Tu estás a ver um filme e tu escolhes o teu filme. Estás a ver? Isso eu acho extremamente importante e interessante porque é uma nova abordagem a pessoas que, por exemplo, não conseguem jogar, que assim têm acesso aos videojogos na mesma, sem estar a estampar na cabeça: olha, este jogo está com este tipo de gráficos para tu conseguir jogar. Não, é um jogo aberto a qualquer pessoa, minha mãe pode jogar, qualquer pessoa pode jogar. E isso eu acho que é extremamente importante, extremamente interessante e que cada vez vemos mais nos videojogos. Pelos vistos vão fazer um filme do Netflix do Bioshock. Não podem ouvir nada. Beat'em ups. Viram aqui primeiro. Beat'em ups, se calhar, os primeiros apareceram nas máquinas de arcade. 84 foi o que eu tive. Eu fiz uma pequena pesquisa antes de começar aqui a preparar a apresentação e o que eu vi como primeiro foi o Kung Fu Master. Nas máquinas de arcade, 84. Isto retro gamers. Sabes que o jogo que está aqui, o Kung Fu, saiu em 84. Eu só não sei se saiu antes ou depois. Foi no mesmo ano depois. Portanto, também nos esses Spectre, se não foi pioneiro, andou lá muito perto e conseguimos logo desde o início também ver. Olha, aqui está o Kung Fu Master. Esse saiu já em 86. Agora, veja-se a diferença do jogo na máquina de arcade com o jogo no Spectrum. Era malzinho. Eu vou dizer que o meu jogo de Spectrum, tipo favorito de luta, é... Renegade? Não. Não. É o do Bruce Lee. O Bruce Epá, eu na altura, eu tinha um primo, tinha um Spectrum. E eu ia muito para a casa dele, ele tinha o Spectrum no sol, aquilo era bem estranho, eu ia para a casa dele e ele tinha tipo um arrumo cheio de caixas, que o pai dele tinha uma livraria, então ele tinha lá, depois num canto assim encostado com uma televisão no chão, nem havia o móvel, nós todos torcidos, porque o teto ficava assim, pá, e jogávamos Bruce Lee a todos os dois. O Bruce Lee tem uma característica, o Bruce Lee é de 84 também, saiu pela US Gold na altura, dá para top US Gold. O Bruce Lee foi o primeiro jogo que eu terminei e ainda hoje qualquer pessoa que joga o Bruce Lee diz que isto é facílimo, mas é viciante. Eu já acabei aquele jogo não sei quantas vezes, eu tenho que lá voltar sempre. O jogo tem pouco que eu na altura, quando era miúdo, pensei que o jogo tem imensos seguidores. Agora a quantidade de FPS que eu tenho, não sei, uma coisa qualquer, é incrível, tão pouco que na altura parecia uma eternidade. Agora, isso vai de encontro àquilo que disseste há bocadinho, que é, estes jogos tinham aquilo que se calhar falta agora, é a simplicidade e a jogabilidade. A pessoa entrava naquilo, não precisava estar a ler o manual, começava logo a jogar, chegava ao fim do jogo, era realmente era fácil, mas era eficiente. Ainda hoje qualquer pessoa que lembra do Bruce Lee quer voltar àquilo. Mais para a frente apareceram jogos como o Street Fighter, há bocadinho de falar, o Street Fighter, apesar de não ser o meu género de jogo preferido, era um jogo. E este é o Street Fighter 1. E este é o Street Fighter 1, exatamente. E aqui do lado direito tens o que se calhar não identificas. Mighty Final Fighter. Claro que sim. E sabes que este jogo MGM apareceu há 3 ou 4 anos. Mas se nós formos a ver os sprites que são usados no Mighty Final Fight, se formos a ver mais para a frente, houve uma carrada de jogos com este tipo de bonecos assim pequeninos. Ainda hoje, epá, agora é lixaste, porque eu agora falhou-me de cabeça o nome do jogo que saiu agora há pouco tempo, que é baseado num filme. E agora está mesmo. Estiveste a jogar online, Tive.
Eu tive a jogar o jogo e não me lembro do nome do jogo, mas é um jogo que é baseado num filme. E tem os sprites exatamente iguais. É um jogo que há 2 anos feito. Este aqui é de 2019, do Latino, é o Street Fighter, é de 88, mas depois assim, evolução, e realmente já não aparece neste aspecto. Isto é que os dois conseguiram esticar ao máximo a capacidade do... É para o Next ou... Não. É 128 capas, mas é para o D7. Realmente eles conseguiram esticar ao máximo as capacidades do computador. Agora, os jogos recentes também, este género de jogos é o que mais dá. Mas eu vou voltar um bocado mais atrás do tempo e agora vou fazer aqui um bocado, eles vão me matar, vou fazer aqui um bocado de papel de advogado do diabo. Que eu acho que os jogos do Spectrum deste género, falta-lhes uma coisa. Que eu acho que realmente neste género de jogo é o único, eu acho que é o único género de jogo mesmo que eu digo, o som faz mesmo muito diferente. E neste tipo de jogos, principalmente na geração de 16 bits, principalmente a 16, os jogos como o Double Dragon, como o Streets of Rage, a banda sonora é daquelas coisas que, na cima, não sei o que eles achavam, eu acho que eles viram, isto não pode ter uma banda sonora má. Porque eu não me lembro assim de um jogo assim deste género, e se nós formos a ver, na própria Mega Drive, tu tens o Golden Axe e tens o Streets of Rage, cá em Portugal até vinha no mesmo cartucho. Tinha o Streets of Rage, o Golden Axe e o Shinobi. E se formos a ver, o jogo que fez mais sucesso estes três foi de longe o Streets of Rage. E curiosamente, é o que tem a melhor banda sonora dos três. Se formos a ver também o Double Dragon, o Super Double Dragon para a Super Nintendo, eu ainda hoje me lembro do jogo, literalmente por causa da banda sonora. Eu ainda hoje a fazer vídeos para os meus canais de YouTube, porque nós podemos usar músicas mais antigas sem levar direitos de autor. Eu uso muitas vezes bandas sonoras de side-scrollers beat'em up. Mas o que é que aconteceu nos últimos anos? Uma evolução dramática a nível disto? Não. Se formos a ver a base que nós tínhamos o Street Fighter 1, como mostraste aqui, muita gente nem conhece o Street Fighter 1, já só conhece o Street Fighter 2, foi o que fez mais sucesso, mas o Ryu, o Ken, vem do Street Fighter 1. Nós temos ali o Street Fighter, que agora vai ser o 6, temos o 5, e basicamente o jogo não mudou muito. É um jogo, nós agora chamamos 2.5D, que é uma maneira fixe de dizer o jogo é em 2D na mesma, mas tem umas cenas em 3D. Principalmente a nível dos especiais, que foi adicionado, não havia antigamente, mas basicamente a base de teres um amigo ao teu lado e jogas contra ele, para mim ainda hoje é a melhor maneira que tu tens de jogar este tipo de jogo, apesar de poderes jogar online. Mas há aqui uma cena, é que tu quando tu começas a jogar online é quando tu descobres que realmente tu não jogas nada. Porque antigamente tu eras o maior do teu bairro. Tu eras literalmente o maior do teu bairro. Conseguias estar ao nível deles, porque todos jogavam mais ou menos o mesmo. Hoje em dia há pessoas que não fazem mais nada da vida se não jogarem este género de jogos e portanto vais jogar. E a evolução aqui é literalmente gráfica, não há muita diferença a nível da base do jogo. Temos jogos, mais uma vez, com personagens icónicas que nada têm a ver com fighting games, como tem aqui no meio o Super Mario, temos ali o Mario, temos ali o Link, temos vários personagens do universo da Nintendo, que tem um dos jogos que mais sucesso faz neste momento, que é o Smash Bros, em que nós basicamente temos 6 ou 7 personagens ao mesmo tempo no ecrã, a jogar todas umas contra as outras, ao mesmo tempo, em cenário gigante. Esse aspecto não era impensável. Era impensável. Mas ficava tão lento no jogo, não. Mas é pouca evolução, obviamente gráfico não vamos falar, não é? Mas é das poucas evoluções que tu vês nesse sentido neste jogo. Outra coisa que nós também começámos a ver, e voltando um bocado atrás dos filmes, que esqueci de mencionar porque já sabia que íamos falar de Fighting Games, é literalmente vermos, por exemplo, a Marvel, que é conhecida muito pelos BDs e hoje em dia ainda mais por filmes, e a DC, a entrar também no universo dos jogos, em que nós tivemos Street Fighter vs Marvel, Street Fighter SNK, tivemos uma junção de uma série de coisas dos videojogos em que nós trazíamos personagens de filmes, séries, animes para o universo dos fighting games. E obviamente o Dragon Ball, que cá em Portugal nem precisa de apresentações, não é? Tem carregadas de jogos e o Dragon Ball é importante porque foram introduzidas muitas mecânicas diferentes ao jogo, ou este tipo de fighting games, e o Dragon Ball é das poucas franquias que em vários jogos apanha tudo. Tem tudo que tu possas ter,
já tenha sido inventado para Fighting Games, há de haver o jogo do Dragon Ball que tem essas mecânicas. Por acaso o Dragon Ball aparece, quer dizer, as figuras de Dragon Ball aparecem agora no jogo, por exemplo, desses técnicos. Nós tivemos algum jogo do Dragon Ball para fazer. Não tivemos, mas as figuras aparecem, se pagaram direitos de autor ou não, isso eu já não sei, mas aparecem, até eu acho que o Castlevania também era para o Sim. E acho que a certa altura aparece uma figura qualquer do Dragon Ball. E aqui temos aqui mais uma data de jogos. Olha, o jogo que eu estava a falar era literalmente este, que eu não me lembro do nome, peço imensa desculpa, mas estás a ver as personagens são extremamente parecidas com aquilo que estavas a falar. Temos ali Streets of Rage, obviamente, super conhecido. Os Simpsons também? Temos os side-scrollers dos Simpsons, e quem quiser e tiver curiosidade, podem jogar ali nas arcades, tem ali o jogo disponível para jogar. O que era engraçado, porque nem se conseguia imaginar. Os Simpsons têm Twitter, É um side-scroller beat 'em up. Mas não é este jogo, eu pus-lo aqui exatamente para nós conseguirmos perceber que este jogo é extremamente recente e se forem ver os outros jogos todos à volta, parecem jogos quase todos da mesma época. Aquele dos Simpsons faz lembrar o jogo dos Simpsons de 90 ou 91. E este também deve ser dessa altura, eu não tenho em A mente. nível de grafismo tem muitas semelhanças, obviamente mais evoluído, claro. E temos aqui outro jogo que também tem uma banda sonora incrível, que é o jogo das Tartarugas Ninja, Turtles in Time, também está ali disponível. Esta é a versão para arcade, mas se puderem escolher, eu aconselho qualquer pessoa a jogar o da Super Nintendo. Eu gosto mais do jogo da Super Nintendo, porque para mim tem melhor imagem e apesar de não dar para jogar com 4 personagens ao mesmo tempo, dá para ter toda a sensação que tínhamos na arcade em casa e uma banda sonora inacreditável. Mas como estão a ver, estes jogos não mudaram quase nada. E se formos a ver jogos, por exemplo, temos ali o Streets of Rage, agora há pouco tempo saiu o Streets of Rage 4, e os gráficos não mudaram muito disto. E além disso, outra coisa também engraçada, que nós também víamos na altura do Spectrum, que era pornos feitos por fãs a alterar jogos que nós já tínhamos. Isso acontece. Temos aqui uma pessoa Exatamente. Temos aqui uma pessoa que fez um model. Sim. Rui fez um nome do jogo. Scott Pilgrim, o nome do jogo. Na do Fórmula 1. Não, estava a falar aquele jogo. Rui fez o blog do Fórmula 1. Fórmula 1 era um jogo de estratégia. Curiosamente, o Fórmula 1 é se calhar o jogo mais jogado em Portugal, porque queria ter a família toda a jogar. Finalmente, aqui as arcades, não é? Pronto, obviamente, o sucesso das arcades tinha que passar para o Spectrum. Nós, quando tínhamos um Spectrum, nós queríamos era, ok, não vou gastar as moedas todas nas máquinas, eu quero ter as máquinas em minha casa onde eu possa jogar. É porque por poucas moedas compravas o jogo, não é? Exatamente. E havia jogos, por exemplo, do lado esquerdo, o Bob Set, se calhar é melhor, porque nas arcades do Outrun não. O Outrun teve um grave problema de processamento da velocidade, porque para termos um grafismo bom, este sendo modo automático ou quase, isto depois na velocidade teve as suas repercussões. Quando chegamos àquela fase do Outrun, temos aqueles túneis de velocidade que parece um caracol, não parece um carro. Vamos então, aliás, vamos é que está ali uma versão para o Next, mas o vamos é que tem um jogo que não ficou a perder em relação àquilo que havia nas máquinas de arcade. O PAN, outro jogo que a nível do Spectrum ganhou o Tetris. O Tetris ganhou. O punk chamava-se punk mesmo. Era punk. Porque o nome original é Buster Bros. Exatamente, também havia já uma versão para o Spectrum de 83 que era muito básica, mas realmente o PAN, depois é que o PAN da Ocean é que ganhou aquela forma toda. O Tetris não precisa de grandes gráficos, não precisa de grandes Tetris é Tetris, é hoje até. E estavas a falar em Tetris, obviamente, que eu ia trazer aqui o Tetris 99, que saiu para a Nintendo Switch. E aqui tem uma cena engraçada do Tetris, que é o que é que eles tentaram arranjar uma maneira de evoluir o Tetris para os dias de hoje. E apesar da base ser exatamente a mesma do Spectrum, ser a mesma das Trickmanias que nós temos como crianças, este introduz um conceito de Battle Royale
foi um conceito introduzido há pouco tempo com jogos como Fortnite ou H1Z1, que é basicamente junta-se muita gente, 100 jogadores, até que só fica um. E este é exatamente a mesma coisa. Só que a grande diferença aqui é que, eu acho isto extremamente engraçado neste jogo, é nós vamos fazer linhas, as linhas vão-nos dando bónus que nós podemos mandar para prejudicar os nossos adversários. Já vi isso, realmente, na altura, dava para chegar a 2, e vocês sabem que aí depois mais à frente é o tempo original da Microsoft, mas realmente ganhava-se muito jogando isso com essas maldades, não é? Nada mesmo. Temos aqui o Pac-Man da Champion Edition 2. Este jogo é incrível porque é um Pac-Man em esteroides. É uma velocidade inacreditável. Este jogo é extremamente difícil, não foi feito para pessoas novas que vou jogar Pac-Man só para me divertir. Isto é, como diz Championship, é mesmo literalmente um campeonato de Pac-Man. É um jogo extremamente interessante, mas a base do Pac-Man, mais uma vez, é exatamente a mesma. Aqui há uma grande diferença, que é tu, na altura, o Spectrum, tinhas aquela necessidade de ter os arcades em casa. Hoje em dia, as novas gerações nem sabem o que é ir às arcades, não é? Então agora, se calhar, muitos descobrir agora nesta primeira vez aqui. Exatamente. Então nós já não temos muito essa necessidade de trazer as arcades para casa. O que é que nós temos necessidade? Jogos como Street Fighter que falámos anteriormente, nós acabámos de receber, nós estamos a celebrar o rap, é o que eu chamo. Sempre que um jogo importante faz um aniversário importante, 25 anos, 30 anos, eles lançam uma versão para as novas consolas, mas é a versão antiga. Ou seja, nós temos Street Fighter, uma coletânea do Street Fighter, com o primeiro Street Fighter, o segundo Street Fighter, a versão arcade, para jogar no PlayStation 4, por exemplo. E isso é uma cena interessante que nós estamos a receber. Quem sabe, daqui a uns tempos, ainda não sei como é que ainda não saiu, vocês têm tratado disso, como é que ainda não saiu uma coletânea dos melhores jogos Spectrum para as consolas atuais. Porque eu acho que isso era extremamente interessante. Nós, como sabemos, já saiu da Atari, nós temos uma compilação dos melhores jogos da Atari e são jogos originais, não são melhores gráficos, nada, é exatamente a mesma coisa, simplesmente adaptado a um comando da PlayStation. Portanto, fica aqui a dica para o museu, se calhar ser pioneiro em alguma coisa nesse sentido, não é? E depois quero uma comissão. Porque eu ontem estava a ver a criação da Advance, e a certa altura vocês põem uma imagem do GTA. E eu comecei a ver aquilo, não conhecia. Paradise Café. Passou aí? Não, tu olhaste para o GTA e disseste, olha para o Paradise Café. Por acaso não, há quem diga que o Paradise Café foi o primeiro GTA. Eu olhei para o GTA e fez lembrar uma coisa, que era o Turbo Speed, em que nós guiávamos um carro também no meio da cidade, em 3D, conseguíamos atropelar pessoas. Bem, o objetivo era eliminar os traficantes de droga. Mas a base do GTA parece-me que é aquilo que está no Turbo Speed. Mas tu viste aquela imagem, principalmente o que apareceu foi muita condição, não é? Porque tem uma parte de andar na rua e tem as missões, e é daí que nós dizemos que o GTA vai buscar ao Paradise Café. Porque, é muito violento. Eu estou aqui a ferver primeiro, porque disse mal do filme de Street Fighter, tudo bem, mas não homenageias no Raul Júlia, que foi o último filme dele. Agora não, olhem, vamos abrir as sessões, obviamente quero agradecer, mas isso ainda podemos fazer no final. Vamos abrir a questões. Eu queria fazer uma primeira questão, porque aquilo que está aqui a pulga atrás da orelha desde hoje. Estava a circular na feira e vi o Mortal Kombat 11. Eu adoro Mortal Kombat, não costumo jogar, mas vi o Mortal Kombat 11. E a certa altura o jogo intrigou-me, eu já o tinha visto antes, mas não reparei que estavam a lutar os jogadores, até perguntei que jogo era para ter certeza, e vi um pormenor, é que os cenários de trás, aquela porcaria está igual ao PC nos anos 90, ou seja, as personagens estão trabalhadas graficamente, mas o cenário atrás, estava o Imperador a assistir ao combate, sentado lá na poltrona, aquilo não está apurado visualmente, e eu acredito que tenha sido de propósito. Sabes alguma coisa sobre isso? É assim, o que nós vemos também muitas vezes em jogos como o Mortal Kombat e isso tudo, e como eu estava a dizer, eles foram buscar muitos personagens a filmes, a séries, e assim também foram buscar muitas, ou seja, nós podemos, por exemplo, jogar com a Kitana
de 2011, temos jogado com a Quintana 2009, nós vemos isso muito. Eu não sei que cenário é que tu estás a falar em concreto, porque o Mortal Kombat 11 tem realmente cenários muito trabalhados atrás em alguns cenários. Aquele não era. Aquele cenário em Parecia específico. do Mortal Kombat. E tu estavas a dizer que estava o Imperador atrás, provavelmente era uma recriação do primeiro Mortal Kombat, tinha literalmente esse cenário. E é um bocado aí, mais uma vez, o retro a voltar ao atual, e qualquer pessoa, como tu, que jogou o Mortal Kombat 1, vai olhar para ali e vai dizer assim, isto é Mortal Kombat 1. E eu acho que é esse tipo de ligação que nós cada vez mais vemos nos jogos e cada vez mais, em forma muitas vezes de easter egg, acrescentam coisas aos jogos para nós nos lembrarmos dos jogos antigamente. Há aqui uma questão, Claro, para já um grande bem-aja aos youtubers, se não fossem vocês, a gente não, às vezes a gente não tirava certos jogos. Para já um grande bem-aja. Agora uma pergunta. Eu gostava de saber o que é que o senhor dizia, já que eu gosto tanto dos computadores. Eu tenho um irmão que comprou um Sinclair 48K e depois mais tarde comprou os meus três. E tenho um outro meu irmão também mais velho que comprou o Commodore 64 e agora gostaria de saber uma coisa. O que é que vocês achavam daquilo de estar a carregar durante meia hora e depois no fim o loading do 4 e depois ter que começar tudo outra vez? Eu vou responder, mas ele vai responder que ele vai certamente dar uma resposta bem mais completa que a minha, porque ele é que é o especialista do espectro. Mas da minha perspectiva, era a nossa realidade. Nós não tínhamos outra realidade. Hoje em dia, se me quiserem um espectro à frente e eu nunca tiver jogado nada na vida, eu vejo o loading daquilo e fico assustado, não é? Mas na altura não era isso que acontecia. Hoje em dia, e para responder um bocado, nós hoje em dia nós ainda temos os loadings. Simplesmente o que acontece nos videojogos hoje em dia é que eles disfarçam esses loadings. Ou seja, vou dar um exemplo claro para qualquer pessoa que já tenha jogado jogos como por exemplo o Resident Evil, quando nós passamos de uma sala para a outra, vê-se a porta a abrir e a porta a fechar. Isso é simplesmente para fazer o loading do próximo cenário. No Spectrum, como também nós não tínhamos maneira de instalar a cassete dentro do próprio hardware, obviamente tínhamos de gravar com o loading. Mas aqui o André vai te responder. E já agora outra pergunta que eu tenho. Como é que vocês acham que lojas tipo game informática e outras lojas tipo na zona da Amadora, não sei se o senhor quando diz também da Store e disse que tinha lá game informática, que copiavam os jogos, copiavam as cassetes do Spectrum e do Commodore. Vou primeiro à primeira questão, que está a questão da pirataria. Relativamente à primeira questão, os 30 minutos é mínimo. O jogo mais comprido que existia na altura era o Starflight e andava à volta dos 12 minutos. A média andava nos 4, 5 minutos. O que é que as pessoas falam ou têm ideia que era 30 minutos? Porquê? Porque o jogo não carregava a primeira, porque estávamos a comprar gato por lebre, estávamos a comprar pirataria, estávamos a comprar jogos com uma qualidade de gravação má, em que nós tínhamos que andar ali com a chavezinha a afinar o azimuth da cabeça para conseguir carregar o jogo. Se comprássemos os jogos originais, iríamos ver que ao final de 5 minutos o jogo estava carregado sem erro. Portanto, os 30 minutos no fundo é mínimo, não eram 30 minutos que demoravam. Agora, obviamente que as memórias vão ficando diluídas, uma pessoa ao final de 30 anos diz, estava ali 30 minutos, estava para ir almoçar ou jantar enquanto o jogo estava a carregar. Não era bem assim. A segunda questão da pirataria era a realidade que tínhamos na altura, portanto, a lei anti-pirataria só em 91 é que entrou em vigor no nosso país. Nós, até nos anos 2000, os jogos não eram oficiais, obviamente, mas não era ilegal aquilo que as lojas estavam a fazer. Estávamos a comprar gato por lebre, sem dúvida, porquê? Porque se calhar se comprássemos um jogo, e há bocadinho falei do Silent Service, um jogo em que estamos ali a simular um submarino, se comprássemos a cassete e não viessem as instruções, nós não conseguimos sair do primeiro ecrã. Obviamente, quando tipo de jogos era mais fácil, mas muitas vezes o que as lojas faziam também é que o jogo vinha várias partes e nós só tínhamos acesso à primeira parte e depois, paciência, ficávamos, íamos reclamar por causa de gente que já loja não valia a pena porque nem havia reclamações na altura. Não tínhamos as instruções, se queríamos comprar algo original,
tínhamos que ir para as edições da Astor Software ou da Timex, que custavam 400 escudos, era o dobro dos jogos normais na altura, que custavam uma média de 150, 200 escudos, ou então se quiséssemos ir aos anúncios da Microsoft, isso até arranjávamos a 70 escudos. Mas realmente depois notava-se a falta de outro tipo de extras, e as edições normais que vinham do Reino Unido tinham um custo de 2 contos, normalmente 2.000 escudos na altura, ou se fossem para os budgets que estavam 400 escudos, não era muito mais que aquilo que estava cá. Realmente havia algo comercial. Nada. Há mais questões? Agora só uma notinha. Nós na prática também tínhamos loading screens, né? Foram por isso que eles foram feitos. Outra nota é que o Metal Gear Solid também foi feito com base no filme do Kurt Russell, que eu não me lembro agora exatamente qual era o nome, mas é Escape from LA. acho que é isso. Acho que é fã. Pronto, já que é exatamente o mesmo personagem, que era depois no Metal Gear Solid. Agora, pegando o que estavas a falar e já que voltaste atrás do Metal Gear Solid, só acrescentar aqui uma coisa, que pegando também do que ele disse, que se nós às vezes não tivéssemos um manual, não conseguimos passar, o Hideo Kojima, quando fez o Metal Gear Solid, há duas situações engraçadas. Uma, tu precisas de um código de uma frequência de rádio que está na caixa do jogo, ou seja, se tivesse uma cópia do jogo não conseguias descobrir aquilo. E há outra coisa que ele tentava fazer de diferente. Nós temos um inimigo que nos vê a mente, e a única maneira que nós tínhamos de ganhar era se trocássemos o comando do porto 1 para o porto 2, para ele não nos conseguir ler a mente, porque já teríamos noutra situação. E são situações que, tal como os jogos do Spectrum, muitas vezes se não tivéssemos manual para nos fazer acompanhar no jogo, não conseguíamos ir a lado nenhum. Só mais uma pergunta. Na vossa opinião, qual é a forma de fazer com que as pessoas voltem a jogar os jogos retro das versões modernas? Mas estás a falar em remakes do jogo ou que as pessoas joguem mesmo o original? Não, jogos modernos, novos, feitos para máquinas retro, o que é preciso para atrair as pessoas a jogar esses jogos? Uma pergunta. Eu acho que, acima de tudo, uma boa campanha de marketing. Eu acho que hoje em dia programas, por exemplo, como o meu, ajudam isso. Eu já tive muita gente a vir comigo a dizer assim: olha, fui buscar o Spectrum ao armário para jogar, e se houvesse jogos novos para essas pessoas jogarem, certamente que. Mas eu acho que o que falta não é atingir pessoas como eu, como tu, para jogar esse tipo de jogos, porque nós já por si, eu quando vejo um jogo novo, eu quero experimentá-lo, mesmo que seja um jogo simples ou seja um jogo com os gráficos inferiores, que a mim não faz diferença. Mas eu acredito que uma criança nova vai ser muito difícil começar a jogar um jogo de Spectrum. Eu percebo essa situação. Eu acho que é um pouco o trabalho, e principalmente hoje em dia, que os pais dessas crianças já eram gamers, é um pouco o trabalho dos pais mostrarem esses jogos já às crianças. Porque eu tenho amigos que têm filhos e eles jogam jogos antigos. Eles jogam jogos retro. Mas aquelas pessoas que têm um pai que não é gamer, é muito mais difícil perceberem. Porque é muito mais fácil eu falar com amor sobre uma coisa do que falar sobre uma coisa que eu não conheço todo. Olha, este jogo é giro. É muito mais diferente do que eu dizer: olha, pá, eu juntava com o teu tio cá em casa para jogar isto, divertia-me à brava, senta-te aí ao meu lado e joga comigo. É completamente diferente. Há mais questões? Eu tenho mais uma. Não está bem a ver a questão. Já deu bem, Agora está. é bem uma questão, mas pouco comentar para a questão. Eu acho que há mais dois estilos de jogos que também cresceram muito bem. Os jogos de simulação automóvel, no século XIX, primeiro que era um jogo, desde já, penso que é o século XIX, ou até Vai ser cartão sim. mais tarde agora o jogo. Os RPGs. Ainda temos mais uma que são as aventuras de texto. Não disseste aqui, eu tive quase para o agora, das aventuras de texto, eu não conheço muitas aventuras de texto modernas, há muitas. As aventuras de texto, obviamente, é uma coisa que é difícil de passar para a juventude, porque as pessoas hoje em dia são muito mais visuais. Então,
o que começou nas aventuras de texto, hoje realmente são os RPGs como nós temos hoje em dia. O que acontece é que os RPGs como nós vivíamos na altura do Spectrum tiveram o seu auge na altura dos 16 bits, principalmente consoles como a Super Nintendo, o Chrono Trigger, são jogos que realmente têm tudo o que nós queríamos ter no RPG. No entanto, o que nós vemos também, e mesmo aquilo que eu falei antes, a situação dos textos, do cinema, estar envolvido nos filmes e nos jogos, tem a ver com a escrita. E hoje em dia a escrita está muito mais desenvolvida. Ou seja, muito do que nós íamos buscar apenas e só os RPGs, que eram aquelas histórias incríveis, hoje já temos isso e os jogos já são de aventura completamente normais. Em relação aos jogos de carros, obviamente, o Spectrum tem uma situação que é quase impossível de ter hoje em dia, porque as pessoas querem o realismo. E o simulador automóvel hoje cresceu muito no Spectrum, mas só cresceu no Spectrum, o pessoal não podia ter uma arcade gigante. Dá para explicar. É impensável. E hoje em dia, os volantes, os force feedback, com tudo e mais alguma coisa, só falta mesmo ter um carro em casa para fazer isto. Não há mais questões, vamos então encerrar. Já tenho visto que horas são, mas já vai. Aqui mais uma questão. João, é a última questão. É mais para nada. É sobre as coisas ontem. E foi muito bem. É mesmo desafiante. Não, sem dúvida alguma, o Chuck obviamente que todos os jogos marcam cada pessoa de uma maneira diferente. Para mim, na altura, nós tínhamos jogos muito limitados, eu não tinha os jogos que eu queria, não podia descarregar jogos de internet para jogar jogos de Spectrum, não é? Então, para mim era o Chuck Egg. Eu acredito que há outras pessoas que vão dizer que é o Dizzy, vão dizer outras pessoas que vão dizer que qualquer outro tipo de jogo, não é? Mas para mim, o Chuck Egg foi aquele jogo que, quando eu comecei a jogar, eu disse, isto é mesmo um jogo divertido. E acima de tudo, o que falta hoje em dia é tu pegares um jogo e tu dizer assim, isto é divertido por causa do jogo. Não porque isto tem os gráficos de caraças, não porque isto tem um som incrível. Esse jogo, o Chuck Egg, tu podes jogar sem som, o jogo é divertido na mesma. E o gráfico do jogo é tão simples, mas tão complexo. E é um jogo até fácil, relativamente fácil, o que tornava acessível a qualquer pessoa. É a minha opção também, Chuck. Ficamos por aqui então. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Marcos, muito obrigado também. É um prazer.